Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 6h39, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de sexta-feira. E como é sexta-feira, nós temos costumeiramente a participação do prefeito municipal de Botucatu, Fábio Leite, aqui no primeiro jornal. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio. Prazerzão estar aqui nessa sexta-feira novamente com vocês. Bom dia, Lorival, bom dia, Ellen, bom dia, André. Bom dia, amigos da Rádio Prever, um prazerzão nessa manhã de sexta. Prefeito, vamos começar já falando da Avenida Floriano Peixoto, né? Que as pessoas estão comentando que as obras estão andando conforme o cronograma. As chuvas, infelizmente para nós que gostamos de ter um pouquinho mais, de ter um clima mais ameno, mas as chuvas também estão ajudando para que as obras continuem no ritmo programado, né, prefeito? Sim, Márcio. Essa semana, inclusive, comentávamos, né, fora do ar, as obras da parte da drenagem seguem absolutamente dentro do cronograma. Para falar a verdade, a gente tem poucos dias de atraso por conta daquela intervenção que eu comentei com vocês há 2-3 semanas atrás da Sabesp, mas as obras estão caminhando muito bem e a gente também iniciou, e eu repercuti isso com vocês na semana passada, a gente já começou o processo de revitalização ali da Floriano. O primeiro trecho a ser revitalizado, ele vai da Secretaria de Saúde, ali na Major Mateus, chegando até a Borracharia do Alemão. Então, para quem tiver a oportunidade de passar pelo local, além das obras de drenagem propriamente dita, né, aquela parte que a gente está fazendo embaixo embaixo do asfalto, a gente já começou a mexer com a parte de guia, com a parte de sarjeta, com a recuperação de calçadas. Então a gente segue também em ritmo acelerado essa revitalização de uma área tão importante da nossa cidade, Márcio, em especial pela conexão de dois grandes centros comerciais, que é a Rua Mano de Barros e a Major Mateus. E desde sempre a gente se lembra da Floriano Peixoto como né? Com as casinhas e tal. E conversando com uma pessoa mais antiga esses dias, ela falou assim: eu lembro até do bar Quebra-Pote que tinha aqui. Aqui na Baixada eu lembro também. Que foi do meu tio. Quebra-Pote. Foi do meu tio Zé Biondo, esse bar Quebra-Pote, né? Então, quer dizer, há quanto tempo a Floriano Peixoto é do mesmo jeito, né? Tem bar Quebra-Pote, o pessoal brigava e tinha uns potes, quebrava os potes todo ali, então era o bar Quebra-Pote. Bebia um pouco demais, bar Quebra-Pote. Você foi longe agora, hein, Márcio? Eu lembrei porque o meu tio Zé Biondo que era o dono do Quebra-Pote. Então... tinha lá também, perto da Caixa d'Água, o bar Risca-Faca também. O bar Risca-Faca. Qualquer coisinha riscava a faca no chão assim, vamos pra... Aqui na Floriano Peixoto eu tenho certeza vamos resolver. Que quando revitalizar vai ficar um negócio muito legal de se... você começa com os olhos, né, percebendo. E os comerciantes estão aceitando isso com grande positividade, né, prefeito? Márcio, eu diria que a imensa maioria sim, como você falou, né, tanto da questão do quebra-pote, mas é uma região no coração da cidade. Nós estamos falando de uma área que está a 600, 700 metros da Catedral, né, do Marco Zero aqui do nosso município, e que merecia há muito tempo essa obra de revitalização. Uma área que é muito degradada, que sofreu também e sofre até essas intervenções com as chuvas, né? A gente teve ali, eu disse numa reunião que estive pessoalmente com os comerciantes, né? Para quem estava ali na Floriano, no período de 2020 e também naquela grande chuva de 2022, ali na Floriano nós tivemos um volume de água gigantesco e acometendo ali boa parte dos comércios, né? Então, uma região central da cidade que merecia essa revitalização. É uma obra que eu digo, né? Estive essa semana com alguns alunos dos cursos de administração aqui em Botucatu e falei que é o tipo de obra que normalmente poucos prefeitos, poucos governadores têm coragem de fazer, porque a imensa maior parte dessa obra fica enterrada. Você coloca ali efetivamente alguns milhões de reais, e essa obra, a gente está falando da dimensão de milhões de reais, que é enterrado, né? Que são obras de drenagem, que causam transtornos, né? Porque você tem que fechar vias importantes do município. Eu não preciso dizer ali essa conexão que a Floriano faz entre bairro centro, centro e bairro. Mas, como eu disse, desde o primeiro dia de governo, esses desafios, esses projetos, essas necessidades, a gente vai encarar com muita seriedade. É assim que a gente está fazendo ali na Floriano Peixoto, não só a parte de drenagem, mas trazendo também, revitalizando agora esse eixo comercial tão importante para o nosso comércio, para a nossa cidade, Márcio. Prefeito Fabrete, bom dia, André por aqui. Com relação a essa obra, ela continua depois, porque a gente sabe que o estrangulamento vai passando para frente, né?
Ele é alargado aqui em cima, mas depois o lava-pés para baixo, ele já está preparado para receber esse volume de água no final dessa obra, ou ela termina ali mesmo? Bom dia, André. Prazerzão estar falando contigo, em especial aqui na Rádio Prevê, nessa grande novidade aí. Sucesso na sua empreitada, na sua caminhada, viu, meu amigo? Obrigado. Bom, na realidade, não. A gente tem outras intervenções que a gente vai fazer ali e é nessa ordem que eu vou apresentar para você. Então agora a gente está fazendo essa parte de drenagem da Floriano Peixoto, que tecnicamente são aquelas aduelas, né, que a gente instalou embaixo do asfalto ali na Floriano Peixoto, e a gente entra com essa etapa de revitalização, como eu disse, desse trecho da Secretaria de Saúde até a Borracharia do Alemão. Essa revitalização da Floriano, ela tem outras 2 etapas, porque a revitalização completa vai da Secretaria de Saúde até o Teatro Municipal. Isso falando da revitalização, vamos dizer, da parte urbanística, da parte estética. Em relação à drenagem, quando a gente concluir essa etapa do Floriano, nós voltamos para Vital Brasil. Ali na região da Vital Brasil, a gente precisa, essa mesma construtora, dentro desse contexto de obra, ela finaliza toda a parte de gabião, que é aquelas laterais, aquelas pedras que são colocadas no leito, nas laterais do rio. Depois a gente entra com uma licitação, e essa licitação já está em curso na prefeitura, que é uma nova etapa de drenagem também ali na região da rodoviária, mais especificamente naquela rua que existe em frente ao clube, conectando a rua até a Ponte Nova, na rua que tem atrás do Mendes Autoelétrica, na rua ali da rodoviária, no busto do João Paulo, e naquele trecho da Vital Brasil, André, onde é um gramado, onde antigamente, lembram onde os índios ali vendiam cestos de vime, bem naquele bico ali da Vital Brasil. Depois nós temos uma última etapa que eu fiz a inscrição no PAC, que daí é a conexão da Floriano Peixoto até o Lava-Pés, passando por toda a Paula Vieira. Esse é um dos trechos que eu fiz a inscrição no PAC. Nós temos a expectativa de que Botucatu estive em Brasília 3 semanas, 4 semanas mais ou menos, e vocês também repercutiram na Prever, fazendo gestão sobre essa questão do PAC, e a ideia é que a gente tenha um trecho importante de conexão da Floriano ao Lava-Pés, compreendido nessa grande liberação do PAC que a gente tem expectativa ainda para esse mês, André. Prefeito, vai ficar muito legal, vai ficar bonitinho, vai resolver o problema da enchente, mas ainda nós temos um problema que é o fluxo do trânsito. A Floriano Peixoto vai ficar melhor, ali vai ficar mais legal, tá, mas não seria o caso agora, inclusive ontem nós tivemos uma grande ação policial ali na Baixada, de a gente conseguir, a hora que chega aqui do Pontilhão, fazer uma rotatória, ligar a Floriano Peixoto com a Vital Brasil, ligar essas avenidas ali, alargando aquele trecho que ele afunila ali, tá? Porque já que nós não conseguimos, e não vamos conseguir pelo menos, podemos conseguir no futuro, mas não a curto prazo, construir marginal, construir a anel viário, de criar alguns corredores, porque se a gente consegue ligar a Floriano Peixoto com a Vital Brasil, que liga aqui com a Major Mateus, a Vital Brasil segue, passa lá por frente da Casa da Agricultura, vai saindo a Confiança, a gente começa a criar alguns corredores para desafogar o trânsito, para que a gente não ficar com 200 quebradas até chegar em algum lugar, o que vai travando tudo isso. Está sendo pensado em alguma coisa nesse sentido? Porque só ficar bonito, só resolver o problema da enchente, é legal, tá, tudo bem, mas e mais o quê? Vamos conseguir evoluir de construir esses corredores? O que está amarrando tudo isso? Lorival, bom dia, ótimo dia falar contigo também nessa manhã gostosa de sexta-feira. A resposta é sim e não. O sim, a gente está fazendo a contratação, e isso desde o início do meu mandato, e surgiu inclusive nas discussões que tivemos, ou nos debates que tivemos entre candidatos na própria Prever o ano passado. Eu me comprometi em contratar inteligência, contratar conhecimento para a gente tratar as questões estruturais aqui da nossa cidade. Eu estou nesse momento, e provavelmente eu assino o contrato na semana que vem, contratando uma consultoria de São Paulo, vinculada à NTP, para fazer toda a remodelagem do transporte público de Botucatu. Da gente repensar quais são os gargalos que se tem, quais são os modais que serão usados, quais as linhas que têm que ser redimensionadas, enfim. E na mesma medida, a gente está fazendo a contratação de um instituto
para priorizar as ações necessárias para o trânsito de Botucatu. Essa contratação, como eu disse, em relação ao transporte público, deve acontecer ainda no mês de setembro, e essa relacionada ao trânsito deve acontecer em meados de outubro, começo de novembro. Contratação essa onde a gente vai trazer especialistas para Botucatu para que nos digam exatamente essas ideias que você está dizendo. Assim não sai no achismo, né, prefeito? Se você tiver que priorizar. Não pode ir no achismo do Lorival, do Márcio, do próprio prefeito. Tem que ser uma coisa técnica, uma coisa com ciência, né? Com conhecimento, como o senhor está falando. É exatamente isso. Então, esses especialistas, especificamente em relação ao trânsito, vão nos apontar quais são os trechos que a gente precisa em Botucatu priorizar em termos dessas conexões que você deu aí uma grande ideia. O porquê do não da resposta. Esse trecho específico, ali de quem desce a Major Mateus e entra à direita na Vital Brasil, que tem aquelas casas da ferrovia, inclusive ontem nós fizemos uma grande operação policial ali. Todo esse trecho, Lorival, que vai ali da Secretaria de Educação, do Fundo de Solidariedade, passando por essas casas, passando pelo clube, indo até Rubião Júnior, todo esse trecho ainda pertence à União, que é, vamos dizer, as áreas das antigas ferrovias no Brasil. Essas áreas pertencem hoje a um órgão da União chamado SPU. Nós já fizemos um pedido formal, capitaneado pela nossa Secretaria de Habitação da Prefeitura, pedindo para o governo federal fazer a doação definitiva dessas áreas para Botucatu. Por que eu estou dizendo isso? Essa ideia sua de conexão ali, do começo da Vital Brasil, desse alargamento no começo da Vital Brasil, ela é perfeita, você tem razão. O problema é que essa intervenção eu não posso ainda fazer, porque essas áreas não pertencem ao município. Então a gente tem essa limitação ainda, vamos dizer, legal. Deixa eu te interromper mas é um aqui. dos caminhos que se tem mapeado. Você diz que essa área é da União. Perfeito. Tá? Hoje, nós temos um deputado federal que tem uma habilidade política, assim, incomum, que ele está lá em Brasília. O governo toda hora precisa de apoio na Câmara. Não é o caso de acionar o João e falar: João, essa aqui é a tua missão, querido. Vai lá e consegue a liberação dessa área. Eu tenho certeza que o João veste essa camisa e ele é habilidoso, está lá o tempo todo. Porque uma coisa, e você tem se esforçado muito, eu sou testemunha disso, eu já até pedi para você, começa a anotar quantos quilômetros você está andando, porque vai dar para ir à lua e voltar, o quanto você está correndo atrás de coisa para Botucatu. Eu sou testemunha disso. Mas o João está o tempo todo lá em Brasília. Dá essa missão pro João, Fábio. Fala: querido, isso aqui é problema seu agora. Resolva isso, me dá essa área que depois eu faço a construção. Porque se nós não juntarmos todas essas forças, vai ficar difícil a gente chegar em algum lugar. É missão pro João, dá pro João. João, eu quero essa área, se vira, me libera isso daqui. E o João vai atrás, põe ele para trabalhar. Você está mais uma vez com razão, Lorival. Esse é um assunto que a gente já fez essa sinalização ao nosso deputado João Cury. Inclusive na segunda-feira, a gente periodicamente tem reuniões de trabalho. Na próxima segunda-feira, 8 horas da manhã, estaremos juntos novamente, tratando temas de Botucatu. E esse é um dos temas que a gente tem tratado. O tema drenagem, o tema PAC, que envolve também o governo federal, é um dos assuntos que a gente tem tratado com o João. O tema, por exemplo, do Instituto Federal, que também envolve governo federal, é um dos temas que a gente tem tratado com o João. Enfim, todos esses assuntos mais estruturados, onde a gente precisa dessa conexão com Brasília, a gente tem usado essa ponte, e usado no melhor sentido, lógico, pelo fato de ter um representante de Botucatu lá, né, na Assembleia, na nossa Assembleia Constituinte, na nossa Assembleia Legislativa, perdão, na nossa Câmara dos Deputados. Legal. Eu acho que a gente consegue caminhar um pouco, porque o João está lá, ele conhece tanto quanto nós, talvez melhor que nós, todos os problemas de Botucatu, também já foi prefeito, foi tudo. E eu acho que se fizer isso, muda um pouco, né, a história de Botucatu aqui, pelo menos no sentido de trânsito, não, Godinho? Sem dúvida. A gente estava falando, inclusive, aqui, Fábio, antes de você entrar no ar, dessa ligação entre viaduto que liga Jardim Paraíso com a região leste ali para fazer uma ligação até a Vital Brasil, desapropriando essa área. Isso seria muito produtivo para a cidade. Aí sai lá na frente, já pega ali pela Casa da Agricultura, sai lá no Confiança, já. Olha que interessante, que corredor bacana, rápido. Vai aí fluir mais o trânsito. Trazendo isso que você está dizendo aí de inteligência, para esses sinais todos abrir ao mesmo tempo, quer dizer, hoje essa inteligência, Marcelo, tão bacana, que se tem uma ambulância, o sinal vai dando verde para a ambulância até ela chegar no destino. Quer Priorizando, dizer, né? Priorizando, bombeiro, ambulância, polícia. Eu acho que as cidades vão ter sim que adotar
esse modelo de cidade inteligência para poder continuar a crescer. Bom, nós temos perguntas aqui de ouvinte, vamos dar uma priorizada também no ouvinte. Chegou ontem à noite, inclusive, essa, né, Ellen? Da Juliana? Não, a que chegou ontem à noite foi. Da Juliana, tá Juliana. certo? Da Juliana. Ela mandou ontem à noite, gostaria de fazer uma pergunta ao prefeito. Mora no Jardim Aeroporto e com as obras da Gastão da Alfarra, a entrada principal do bairro ficou complicada de transitar, especialmente na rua João Guimarães Carmelo, na rotatória da Casa Torres. Mão única de subir, os veículos estão andando na contramão. Bastante infração de trânsito no local. Gostaria de saber se vai ficar essa bagunça na rua, porque parece que estamos isolados. E a única forma de sair do bairro é indo até o cemitério e jardim. Ficou muito ruim, pois em horário de pico fica impossível transitar. Bom dia, Juliana, obrigado pela sua pergunta. Eu estive pessoalmente nessa obra da Gastão, hoje é sexta-feira, na quarta-feira, junto com as nossas equipes da Semutran, revendo justamente essa questão dos acessos. Hoje ainda a gente tem, eu peço a compreensão dos motoristas, peço a compreensão dos moradores que ali vivem, peço perdão pelos transtornos da obra, mas uma obra necessária também para a gente organizar um trecho tão importante que tem se avolumado em termos de carros, de pedestres, ali na região da Gastão da Alfarra. Bom, esse trecho ali que você comentou da Casa Torres é um trecho que originalmente foi mantido, né? Ele já existia. Então, a conexão de quem vem da cidade sentido Demétria para a região da cidade via Casa Torres, esse trecho permanecerá aberto. A gente tem uma demanda junto à Artesp para que ali próximo ao supermercado Manzini a gente tenha uma nova saída também desses dispositivos para o bairro. Na volta de quem está vindo sentido Demétria, Botucatu, o trecho ali de acesso foi justamente nisso que eu estava trabalhando na quarta-feira com a Semutran. A gente vai ter uma conexão desse acesso àquela rua de comércio que se tem ali. Então todos esses acessos eles estão sendo viabilizados ou já previstos pela obra ou por essa demanda que a gente tem junto à Artesp. A fase que a gente tem de obra, e mais uma vez, por isso que estive lá na quarta-feira, é justamente a parte de sinalização. Então a Rodovias do Tietê via Ápia, né, que é a empresa responsável pela obra, ali é um trecho concedido, ela está praticamente finalizando ali próximo ao Maria Luísa, ao Santa Maria, a parte mais estrutural da obra, e agora eles partem para essa sinalização, tanto a sinalização de emplacamento quanto a sinalização de pintura de solo, para organizar essas questões de trânsito. É a etapa final de obra efetivamente, e a gente tem acompanhado para que isso aconteça, e daí muito provavelmente esses transtornos que a nossa ouvinte Juliana comentou, eles vão se diminuir, enfim, por conta dessa estratégia de sinalização e desses acessos que eu comentei. Tem mais perguntas agora do Marcelo, né, Ellen? Tem da Adriana aqui antes também, ela mandou na quarta-feira já, viu, Márcio? Reclamando da empresa de ônibus pontual, especialmente na linha Cambuí e Itamaraty, dizendo que vive atrasando, ela costuma pegar às 5h30, mas nunca passa, vai passar às 6h30 e cada dia com um motivo diferente, né? O ônibus quebrou, o pneu furou e muda também sempre o motorista. Adriana, ótimo dia para você. Em relação ao transporte público, 2 ações a gente tem tomado. A primeira, todos esses erros ou todos esses problemas que a gente tem com a operação atual, eles têm sido notificados e multados pela nossa Semutran, para a gente constituir, inclusive, um histórico, se necessário for, e rompimento de contrato, vamos dizer, como última alternativa. E segundo, como eu comentei na pergunta do Lorival anterior, a gente na próxima semana, muito provavelmente, já inicia um trabalho junto com uma grande assessoria de São Paulo ligada à NTP, para fazer toda a revisão do nosso sistema de transporte público. Essa revisão inclui desde as discussões sobre que tipo de transporte a gente vai usar, se é ônibus 44 lugares, se é van, enfim, e também a revisão completa das linhas, horários, etc., embasados no que a gente chama das análises origem-destinos, né? Eles vão analisar Botucatu para ver quais são os trajetos que os nossos passageiros estão distribuídos para dimensionar as linhas de uma forma mais otimizada, de uma forma mais inteligente.
Marcelo também tem pergunta. Tem, ele falou aqui nos comerciários na rua Antônio Cléber Zorzella, número 42, foi uma empresa dizendo que fazia serviços para a Sabesp para colocar a caixa no muro. Cobrou R$200 para fazer o serviço dentro do muro, a parte, né, da parte de fora que vem da Sabesp. Ele falou que fez o serviço, outra equipe quebrou a calçada, consertou, foi embora e essa semana veio outro caminhão, quebrou a calçada novamente, pois falou que estava revisando o serviço que estava sendo auditado da empresa que estava saindo. Olha, eu confesso que tive um pouco de dificuldade de compreender, Marcelo. A mensagem ficou meio confusa, sim. O que eu posso dizer para ti é o seguinte: a Sabesp, além de não ter gestão da prefeitura, mas a Sabesp, ela não te indica ou ela não te obriga a contratar determinadas empresas para fazer serviço, por exemplo, da colocação do cavalete. Então, o que eu posso te dizer é, esses serviços particulares, se houve alguém se intitulando como Sabesp para vender ao senhor algum tipo de serviço, pode fazer um boletim de ocorrência, porque aí me parece que a gente tem um caso de fraude, um caso de desvio. Em relação à atuação da Sabesp numa determinada obra, quer seja em via pública, quer seja em calçamento, etc., a Sabesp tem empresas responsáveis, onde a Sabesp faz o pagamento para que a recuperação de solo, a recuperação de calçamento, quando necessário, seja realizada. Se nesse caso específico do senhor, o serviço da Sabesp não foi realizado a contento, ou tem alguma pendência, pode mandar, Ellen, você tem toda a liberdade, manda no meu WhatsApp o endereço e eu aciono a Sabesp para que faça esse reparo. Mas cuidado com essa contratação de serviços, vamos dizer, de terceiros em nome da Sabesp, porque essa prática é uma prática ilegal. A Sabesp não pode e não faz, eu tenho certeza disso, a indicação de fornecedores terceiros que cobrem de munícipes para a realização de algum tipo de serviço. Prefeito, já para encerrar, a possibilidade de Botucatu no futuro bem próximo se tornar uma estância turística já existe? Já é uma possibilidade mesmo? Márcio, parte dessa quilometragem que o Lorival comentou no início da entrevista de que eu tenho rodado, ela se deve muito a essa gestão que eu tenho feito junto ao governo do estado em relação às questões que se relacionam às instâncias turísticas, né? Esse é um processo, verdade seja dito, absolutamente técnico. Então o estado criou um ranqueamento das cidades. Então você tem requisitos técnicos a serem cumpridos pelos municípios para que eles sejam pontuados nesse ranking, e os municípios melhor pontuados ou permanecem como instância turística por já serem, ou se transformam de município de interesse turístico, que é o que nós somos, para instância turística. É como se fosse a regra do Campeonato Brasileiro de Futebol. Você tem ali cidades concorrendo com critérios técnicos, as melhores classificadas se tornam ou permanecem instâncias turísticas e as piores classificadas deixam de ser instâncias turísticas e voltam a ser município de interesse turístico. Esse é o regramento do estado, mais uma vez, critérios absolutamente técnicos, mas eu tenho feito uma gestão muito próxima ao governo do estado, primeiro, junto aos técnicos do governo do estado, para que a gente siga constantemente melhorando as iniciativas, as estratégias, as ações de turismo em Botucatu para a gente pontuar melhor nesse ranking. E segundo, fazendo essa gestão, estive ontem com o pessoal da Invest São Paulo do Departamento de Turismo, aqui no gabinete, fazendo essa gestão para saber quando que o governador efetivamente divulga, né, o ranking de 2025. A gente tem elevadas expectativas, eu, a Roberta, a nossa secretária de Turismo, e de que Botucatu tem feito um grande trabalho nessa área e que, portanto, a gente deve ter uma pontuação bastante interessante e, portanto, a gente deve estar muito bem ranqueado. Essa é a nossa expectativa e eu tenho trabalhado para isso porque, Márcio, pode parecer, né, uma questão simples essa transformação da cidade em instância turística, só que ela tem, primeiro, ela escancara Botucatu nesse eixo do turismo, então você tem de fato uma cidade aí reconhecida como tal para atração de investimentos, para atração dos próprios turistas, e segundo, porque esse vínculo com o governo do estado, para você ter uma ideia hoje, como município de interesse turístico, a gente recebe algo em torno de 600 a 650 mil reais por ano pelo fato de ser MIT, pelo fato de ser município de interesse turístico. Se a gente conseguir essa transformação para a instância, a depender da nossa posição no ranking, esse valor pode ser multiplicado por 10. Pode ser que a gente tenha, dentro da nossa classificação, se a gente ficar bem classificado,
a possibilidade de receber 6, 7, 8 milhões de reais de recursos anuais relacionados à instância turística. Então também tem esse importante benefício para o município, Márcio. E eu tenho trabalhado muito mesmo para que a gente consiga obter esse título, obter essa transformação, Márcio. Tá certo, vamos aguardar então a mais quilômetros rodados do prefeito aí para a gente ter novidades. Prefeito, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Primeiro Jornal. Uma boa sexta, bom final de semana e até sexta-feira que vem, prefeito. Eu que agradeço, Márcio. Um prazerzão falar com vocês nessa manhã. Um forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Tenham um abençoado final de semana. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeito FM.